foi superado na primeira denúncia, havendo nessa segunda acusação uma tentativa do Ministério Público em submeter novamente a esta Casa um assunto já completamente superado e ultrapassado. Acrescenta-se que, de toda forma, não há provas ilícitas sobre esses fatos, que se baseiam nas abusivas delações já mencionadas. Há, por certo, uma série de afirmações na denúncia de pessoas que criticam o presidente da República que se referem ao presidente de uma forma ou de outra dentro do processado. Aliás, quem conhece a vida política sabe que é muito comum que pessoas usem indevidamente o nome de autoridades maiores sobre as quais estão vinculadas para alcançar interesses que têm em face de qualquer matéria. No processo, ainda existem inúmeras afirmações de pessoas que querem demonstrar conhecimento com o presidente e, sobretudo, valer-se desse conhecimento para alcançar seus objetivos, muitas vezes escusos. Conclui-se assim pela impossibilidade de autorizar o seguimento desta. Conclui-se assim pela impossibilidade de se autorizar o seguimento desta denúncia com relação ao presidente da República, Michel Temer. Passemos agora à análise quanto às acusações direcionadas aos ministros de Estado. Além de acusar o presidente da República, também são acusados pelo procurador 2 ministros de Estado e várias personalidades da vida empresarial e social, obediente à técnica dessa denúncia, de focalizar apenas o Instituto da Organização Criminosa, que é, de fato, a metodologia básica de todo esse trabalho feito pelo Ministério Público. Ocorre que a denúncia tem por objetivo principal e maior essa finalidade referente a tal instituto. Esta figura típica do direito penal, que apareceu recentemente na vida brasileira, através da Lei 12.850, de 2013, fixa determinados tipos penais que devem ser analisados em face das finalidades dos mesmos e que a lei mencionou como sendo vantagens. Pede um cafezinho para mim. Ocorre que a denúncia tem por objetivo principal e maior essa finalidade referente a tal instituto. Essa figura típica do direito penal, que apareceu recentemente na vida brasileira, através da lei já mencionada, fixa determinados tipos penais que devem ser analisados em face das finalidades dos mesmos e que a lei menciona como sendo vantagens. As afirmações acusatórias contra os ministros de Estado, em momento algum, encontram-se tipos relativos à estrutura criminosa que passa a ter continuidade, uma vez ficando claro que a acusação maior é voltada para o presidente da República, que é considerado assim o chefe da organização criminosa, nas palavras da denúncia. Isso é muito importante. A denúncia considera o atual presidente da República o chefe da organização criminosa hoje existente e em atividade. Fixada a plena ausência de elementos contra o presidente da República nessas acusações, embora sujeito sua excelência, embora sujeito futuro à continuação do processo criminal, fixada a plena ausência de elementos contra o presidente da República nessas acusações, embora sujeito ele futuro à continuação do processo criminal, automaticamente toda a argumentação desenvolvida contra os demais membros da suposta organização criminosa perdem sentido e se desarticulam. Quer dizer, toda a argumentação desenvolvida contra os demais membros da suposta organização criminosa perdem sentido e se desarticulam de acordo com a teoria referente a esse instituto penal. É que, segundo o entendimento jurídico, a organização criminosa reúne o conjunto de atividade por ela promovidos, tendo em vista a utilização dos meios criminosos, sob a direção de uma única chefia, tendo em vista determinados objetivos. Ora, desaparecendo o centro da organização criminosa, porque toda ela se baseia em seu chefe, e no caso, estranhamente, é o indicado o atual presidente da República como tal, perde ela todo o seu sentido e toda a sua presença. Assim, não existindo mais a referida organização criminosa, todos aqueles que estariam inseridos na sua existência, sua estrutura e articulações, ficam sem base às acusações levantadas contra os ministros de Estado, posto que perdem seu sentido criminoso.
não pertencem mais à organização criminosa. De toda forma, analisando as acusações contra Eliseu Padilha e Moreira Franco, verifica-se que o que predomina é, na verdade, a atuação política de ambos e não questões verdadeiramente criminais. É curioso que antes dessa solicitação para instauração do processo, nunca se viu a Procuradoria-Geral da República oferecer denúncias dessa forma por um crime e citar-se diversos outros, mas não para puni-los, e sim apenas como exemplos de atividade criminosa atribuídos à organização criminosa. Repito, é curioso que antes dessa solicitação para a instauração do processo, nunca se viu a Procuradoria da República oferecer denúncia dessa forma por um crime e citar-se diversos outros, mas não para puni-los. Cita diversos outros, não para puni-los, e sim apenas como exemplos, está isso no documento acusatório, exemplos de atividade criminosa atribuídos à organização criminosa. Como assim? O acusador altera as acusações? O acusador diz existir uma ampla acusação de organização criminosa, mas não pede a condenação pelos crimes que teriam sido praticados por ela. Tal fato demonstra fraqueza na denúncia. Esse contexto demonstra que não existem indícios que apontem para a existência de uma organização criminosa estruturada, estável, coordenada, com clara divisão de tarefas voltada para a prática sistemática de crimes. Ao contrário, ao que se vê, são atividades políticas partidárias, sendo tratadas como criminosas, o que é inspiração antidemocrática. E, por fim, nos cabe relembrar que essas acusações dirigidas ao ministro de Estado implicitamente aos governos e implicitamente aos governos anteriores e diversas lideranças políticas partidárias são baseadas em delações espúrias, sem credibilidade, não havendo justa causa para prosseguimento da ação penal. Considerações finais. Como já foi dito e demonstrado acima, a Presidência da República hoje não tem a força, nem o prestígio, nem a influência institucional que tinha no passado, sobretudo naquele estágio da Constituição de 46 e em outros momentos da vida nacional. O Presidente da República, nos dias de agora, apesar de ser um homem que merece todo o nosso respeito, está dentro de um quadro político institucional que não lhe dá condições de um melhor desempenho político administrativo, não por si próprio, mas pelas estruturas hoje existentes na Presidência da República. No passado, o Presidente da República detinha funções e poderes assinalados em vários episódios. É preciso relembrar que a Primeira República, como Arthur Bernardes, ou mesmo Delfim Moreira, ou Washington Luiz, até a fase de Getúlio Vargas, e depois com as figuras do presidente Dutra e Kubitschek, também os poucos dias de Café Filho, quando nesta fase a figura presidencial detinha muito poderes e ao seu redor se desenvolvia sempre uma ação política disponível para qualquer desejo presidencial. Hoje não é este o quadro que estamos vivendo. Atualmente, o Presidente da República não possui condições de atuar com seus ministros em suas áreas, visto que suas limitações são muito grandes, sobretudo por parte da vida orçamentária e pela própria burocracia que não atende às diretrizes fixadas pelo chefe da nação. Há ainda espetáculos conhecidos da Polícia Federal, cuidando não apenas de desempenhar seu papel perante certos setores da vida do país, mas até mesmo atuando em levantamentos que estranhamento desenvolve no policiamento do próprio Presidente da República, o que nunca poderia ocorrer em tempos anteriores. Conclui-se, portanto, que não há contra o Presidente da República acusação de maior procedência. Primeiro, porque as suas acusações teriam de se limitar ao período em que mantém o exercício de funções presidenciais, segundo o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. E nada encontramos nesta fase que poderia atingir sua personalidade. Em segundo lugar, podemos dizer que a máquina administrativa hoje não funciona sob a influência maior do presidente, mas sim de outras instituições poderosas que a Constituição de 88 projetou na vida pública do país, como o Ministério Público, a Polícia Federal e os excessos, do nosso entender, data vênia de competência dadas ao Judiciário, inclusive ao Supremo Tribunal Federal.
Cabe também, ao fim dessas observações, retirar da denúncia aquilo que a Procuradoria pretende antes de 2016, alcançar com acusações diferenciadas um número enorme de homens públicos, filiados ao PT, ao PMDB, ao PP e outras agremiações políticas. Cabe também, reitero, ao fim dessas observações, retirar da denúncia aquilo que a Procuradoria pretende, antes de 2016, alcançar, com acusações diferenciadas, um número enorme de homens públicos brasileiros, filiados ao PT, PMDB, PP e outras agremiações políticas. Mas é curioso, porque o Ministério Público, aproveitando a oportunidade para fazer acusações contra o presidente Luiz Inácio da Silva e contra a presidenta Dilma e as lideranças políticas daqueles partidos, deixa entender subliminarmente que todos serão alvos de procedimentos posteriores, porque fazem parte do que entende por organizações criminosas. Queremos deixar explícito também que não encontramos, para que represente algo de maior monta, qualquer espécie de comprovação das acusações nesse processo contra os dois ex-presidentes da República e as lideranças dos partidos mencionados, que atuaram com hábitos conhecidos, com exceção de alguns casos específicos que já estão sendo tratados devidamente em fóruns judiciais criminais competentes, como é do conhecimento de todos. Portanto, a menção a esses fatos foge também ao objeto da organização criminosa, e não há nenhuma razão para que estivessem nos relatos desta denúncia, que não lhes diz respeito e que não podem assim serem acusados. Verifica-se, no entanto, tendo em vista o tamanho do Estado brasileiro, com seus inúmeros ministérios, departamentos, órgãos e repartições, o presidente da República se vê muitas vezes obrigado, de imediato, a dar informações sobre questões que ele não pode ter pleno conhecimento, o que é típico dos governos presidencialistas. Isso revela que certos órgãos da administração federal não estão funcionando devidamente. Isso revela que certos órgãos da administração federal não estão funcionando devidamente, como é o caso do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União, que deveriam estar permanentemente atuando no esclarecimento de fatos jurídicos relacionados ao governo, bem como interagindo com o Ministério Público em suas atividades correlacionadas. Desta forma, devemos chamar também a atenção para a atuação do Ministério de Transparência e Controladoria Geral da União, que não vem respondendo em tempo hábil a inúmeras deficiências apresentadas pela administração federal. Esses fatos apresentados sobre as deficiências administrativas do governo causam prejuízos significativos à figura do presidente da República, que é sozinho incapaz de responder por todos os atos ocorridos na burocracia do dia a dia. Inexistência de qualquer prejuízo para posterior apurações do fato. Da inexistência de quaisquer prejuízo para posteriores apurações dos fatos. Que fique bem claro, ainda que segundo nossas normas jurídicas, todas essas acusações contra o presidente da República e seus ministros terão continuidade quando esses deixarem suas funções governamentais, estando por hora suspensos os prazos prescricionais, uma vez aprovado este parecer, da inoportuna instauração do processo penal. Diante da inexistência de condições jurídicas para a instauração do processo nos termos examinados nos tópicos precedentes, a admissão da denúncia e seu eventual recebimento pelo Supremo Tribunal Federal teria como consequência imediata o afastamento do presidente da República pelo prazo de 180 dias de suas funções. Providência que não se apresenta como uma solução adequada para o atual estágio institucional e para essa fase de transição política que o Brasil atravessa. Ao lado dessas observações referentes à denúncia em si e seu conteúdo jurídico, cumpre finalmente levar ao país a certeza de que o afastamento do presidente da República, nesse momento, representará uma crise de altas proporções para o povo brasileiro e para o desenvolvimento de nossas instituições. Tudo isso em decorrência de uma denúncia claramente duvidosa. 4. Dispositivo. Por conseguinte, por fim,
considerando que a denúncia não preenche os requisitos constitucionais e legais, que o Presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, que não há justa causa para o prosseguimento da denúncia baseada em delações sob suspeita, e considerando ainda que a decisão da Câmara dos Deputados não é definitiva, que nenhum prejuízo ocorrerá à eventual persecução criminal e à pretensão punitiva do Estado, sobram argumentos para a denegação da autorização solicitada pelo Supremo Tribunal Federal. Por essas razões superiores, o nosso voto é no sentido da inadmissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República e pelo indeferimento da solicitação de instalação do processo 1217, referente às personalidades que são objeto da peça acusatória. 10 de outubro de 17, Bonifácio de Andrada.